Fala, senhores, tudo certo com vocês? Vídeo de hoje tá o Doug aqui comigo, que é engenheiro mecânico, especialista em GNV. Se apresenta aí, Doug. Fala aí, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui no canal do Gustavo para compartilhar conhecimento. Meu nome é Douglas Ferreira Evangelista, como ele disse, sou engenheiro mecânico, mestrando em engenharia mecânica. Tenho uma empresa que faz instalação e manutenção de veículos movidos a GNV. Estou aqui para compartilhar conhecimento com o nosso amigo aí. Então, vamos lá, Doug. Uma coisa que me preocupa, e acho que preocupa a maior parte das pessoas que vão instalar kit GNV, é que quando um carro foi feito pela montadora, pela fabricante, foi calibrado, ele foi testado em cada ponto para saber que aquele é o lambda exato, que aquele posição de comando é o melhor que tem, aquele ângulo de ignição é o exato, o ideal, né? Quando a gente muda de um combustível, do etanol, por exemplo, para a gasolina, esses parâmetros já se alteram muito. E eu imagino que quando a gente mude para o GNV, o mesmo também ocorra, né? Porque agora a gente está com um combustível que não é mais líquido, que não passa mais pela vaporização ali no coletor, que não rouba mais calor, tem uma velocidade de propagação da frente de chama completamente diferente, a resistência à detonação completamente diferente. Conta pra gente, então, passar um carro para o GNV não é só trocar o combustível dele, né? Tem que refazer essa parte de calibração do motor também, não é isso? Exatamente, cara. O que ocorre? Né, como você disse, existe toda uma engenharia, né, todo um projeto para determinar qual combustível vai ser utilizado naquele motor, sendo um motor gasolina, sendo um motor etanol ou sendo um motor flex. O que acontece? O que a gente precisa ver primeiramente são as propriedades do combustível. Octanagem, tem a ver com a relação pressão a temperatura, velocidade de chama, poder calorífico, tudo isso é analisado. Só que dentro das características do GNV, essas características de combustível, elas se aproximam às características do combustível líquido mais utilizado, que é o etanol e a gasolina. A gente não dá para utilizar, por exemplo, óleo diesel no motor a gasolina, ou gasolina no motor diesel. São combustíveis totalmente diferentes, com propriedades totalmente diferentes. Em termos de instalação, né, existe também toda uma engenharia por cima disso, né, tanto no sistema eletrônico como no sistema mecânico. Foi feito um estudo que é possível fazer uma adaptação de um combustível alternativo, no caso o GNV, legalizado no Brasil. Lá fora, a Europa, é utilizado também o GLP, tá? Mas aqui é legalizado só o GNV, porque a gente tem o quê? A admissão de ar, a admissão de combustível e o ponto de centelhamento. Né? A admissão de combustível é de acordo com a massa de ar. O sistema todo calcula através de sensores. No GNV também existem sensores acoplados para poder ter essa injeção de combustível gás com aquela determinada massa de ar. Obviamente que o ponto de ignição ele tem que ser diferenciado. A velocidade de chama de combustível ela é diferenciada. Então, existe até um acessório para isso, né, chamado varador de avanço. Como a velocidade de chama do combustível GNV ela é inferior à do etanol e à do combustível gasolina, há uma necessidade de utilizar esse equipamento para melhora. É muito comum as pessoas comentarem sobre potência, né? Poxa, mas a gente coloca GNV, cai muito a potência. Tem um mito também que, poxa, equipamento de quinta geração não precisa de variador, de avanço. Então, são situações totalmente diferentes. Então, Doug, quando você varia o avanço, você fala no GNV, você vai usar um avanço mais adiantado, né? Por exemplo, se na gasolina você usava 30 graus de avanço, no GNV você vai ter que usar mais, justamente porque a frente de chama dele se propaga mais lento. Exatamente, exatamente. Normalmente, cara, os variadores de avanço, eles já vêm pré-programados, até mesmo para facilitar a vida do instalador, né? Visando o quê? Você instalar o equipamento e não atrapalhar, né? Não descaracterizar o funcionamento original do veículo. Então, se não fizer uma boa calibração, por exemplo, ele pode ficar legal no GNV, só que no combustível líquido afetar. É que normalmente ocorre. Então, assim, ele é um multiplicador, na verdade, do avanço. Você pega aquele mapa de avanço que tem do original do carro e joga 30% a mais em todos os pontos no GNV. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Normalmente, cara, eles vêm pegar, por exemplo, um variador programável já e um que você pode programar. Você pode determinar a curva de avanço ali. Por exemplo, você tem lá 30 graus e você tem um mapa lá predeterminado para adiantar mais 9 graus. Então, vai ficar, no caso, 39 graus. Ele faz um somatório, né? A gente chama de multiplicador, um somatório entre o avanço de ignição que a central do carro já está programada, mais aquele grau de avanço que o variador de avanço faz esse diferencial. E aproveitando melhor essa queima
queima, evitando também que parte do combustível seja queimado lá no escapamento. Uma estratégia que a gente usa na indústria, que é a de enriquecer um pouco o lambda quando aumenta a rotação e quando aumenta a carga do motor. Eu fiquei refletindo esses dias por que a gente tem essa estratégia de enriquecer, né? A gente enriquece para não ter perigo nem com altas temperaturas e muito menos com o NOx também, que é meio que uma consequência indireta. Você diminui a temperatura, você também vai ter menor risco de detonação. Então, esse é o sentido da gente enriquecer hoje em dia, né? Pelo regulamento de emissões, não se pode mais enriquecer para ganhar torque. Então, você só vai enriquecer para proteger os componentes internos do motor ou para proteger componentes mecânicos como turbina, catalisador, enfim, aí você pode enriquecer. E na gasolina, no etanol, quando você enriquece, acaba que esse combustível vaporizando rouba mais calor ainda e você acaba tendo melhoras no enchimento, né? Agora, no GNV, tudo bem que ele vai acabar saindo ali numa temperatura mais baixa, porque da mesma forma ele está acontecendo um processo de descompressão, né? Então, quando ele passa por uma pressão menor, ele acaba refrigerando. Mas quando você enriquece no GNV, você não acaba ficando com um volume muito grande de GNV no cilindro e ocupando, sei lá, de um motor 2.0, você acaba ocupando meio litro dele só com GNV, quando está muito rico? Essa calibração também é uma das mais importantes que a gente faz, tá? Que a gente chama de carga plena, né? Que é a pisada a fundo, o momento que o fator lambda não importa mais. Então, aquela mistura estequiométrica já não importa. Sim. E que é o quê? Que o motor injete combustível para o carro ganhar potência, né? Já não está esquentando a cabeça já com emissões, nem com economia. Então, esse fator também é calibrado. Então, você calibra cada estágio do motor. Você calibra ali, sempre observando o funcionamento do carro. O parâmetro base, o tempo de injeção. O princípio a gente tem que usar o GNV e não pode alterar o tempo de injeção do combustível original. E quando a gente faz esse teste de carga plena, né, a gente consegue lá no mapa calcular aquele patamarzinho ali de carga plena, controlar o fluxo de gás que vai ser injetado. Então, a gente consegue limitar, entendeu? Então, através desse mapa, a gente vai conseguir ali nessa parte, quando a gente observa nesse estágio que a gente acelera bastante, a gente vê que o lambda ele fica lá rico o tempo todo. Então, a gente trabalha ali de uma forma que ele siga a mesma estratégia do carro. Se o carro vai manter rico o tempo todo, então no GNV também a gente calibra a quantidade de gás para ele manter aquele mesmo patamar, para também gerar mais potência para o veículo. Então vai manter o mesmo tempo de injeção e vai manter a mesma mudança de lambda, né? Se um enriqueceu tantos por cento, no GNV vai enriquecer a mesma coisa. Perfeitamente. Não vai mudar o tempo de injeção no caso do combustível gasolina. Você sempre vai ter uma diferença entre tempo de injeção gasolina e gás. Sempre o tempo de injeção do gás você vai perceber que é acima da gasolina. Um exemplo, se na carga plena, no combustível líquido, ele chega a 10 milissegundos, quando você fizer o mesmo teste com o GNV, ele vai manter aqueles 10 milissegundos, porém no GNV ele vai estar, por exemplo, a 13, 14 milissegundos ali, mantendo a mesma estratégia do carro. E Doug, na gasolina a gente usa essa estratégia para fugir de NOx e fugir de altas temperaturas. No GNV, qual que é o sentido de usar essa estratégia? Por exemplo, se você subisse com lambda 1 até o talo, o que aconteceria? Detonação provavelmente não ia ter, né? Olha só, é o mesmo princípio. A detonação não ia ter porque a octanagem do combustível gás ela é bem superior à da gasolina, é até superior mesmo do etanol. Então, o risco de ter um NOx no GNV, eu te falo hoje que é zero. Tá? Eu nunca vi dar um NOx no GNV, por conta dessa octanagem, dessa resistência maior à pressão e temperatura. E o princípio é o mesmo. Tá? A ideia é a mesma, né? Não deixar a mistura pobre. Caso você deixe a mistura pobre, né? Ele vai fazer o quê? Vai sobreaquecer os gases de escape, prejudicando principalmente o catalisador. O catalisador primeiro a ser prejudicado. Né? Aí pode prejudicar a questão de um calor maior na sede de válvula, nas válvulas, pode ser prejudicado por conta disso. Entendi. Dessa má calibração. A estratégia de enriquecer é justamente para baixar um pouco a temperatura, que é a mesma do combustível líquido, né? Exatamente. Se a gente fizer ali uma comparação, observando a temperatura do catalisador, até mesmo pelo aparelho, você vê, se o sistema for bem calibrado, a diferença de temperatura nesses picos vai ser bem pequena. A relação entre gasolina e combustível líquido e o gás ela vai ser pequena, vai ser não tão diferente, entendeu? Entendi. Agora, se você não trabalhar uma mistura correta, né, no mapa, naquele mapa a gente chama de mapa multiplicador,
em que a mistura fique pobre o tempo inteiro, cara, a temperatura fez aqui, vai só elevando e vai acabar prejudicando esses fatores que eu acabei de citar. Entendi. Ô, Doug, e outra coisa que o pessoal costuma fazer quando passa para o gás é colocar uma vela mais quente. É verdade isso mesmo? Não, cara, a recomendação que a gente dá é que respeite a originalidade do carro. Então, se a vela do carro é X, a gente vai usar aquela vela X. Essa recomendação que nós temos é a recomendação que foi passada para nós, é a recomendação que a gente passa para frente. Sempre manter a originalidade. Porque a pessoa o usuário do GNV, não é aquele cara que é o cara de corrida, o cara não quer ganhar potência, não quer modificar os parâmetros do carro todo para ganhar potência. Aquele quer o quê? Economia. Lógico, de um conforto de dirigibilidade, né? Não ter um carro muito fraco, principalmente quando o carro estiver pesado ou tiver com o ar-condicionado ligado, entendeu? Então ele não sofre aquele esforço rigoroso, usuário padrão de carro, sabe? Entendi. Sem agredir muito o veículo. Entendi. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, tem um cara que trabalha comigo e teve um Ômega e o Ômega dele era um dos primeiros kits de GNV. E ele me contou que usava vela mais quente, né? Pouco tempo atrás, eu estava passando um Civic SI da gasolina para o etanol. E nessa mudança de combustível, como veio bastante potência, a gente teve que pular para uma vela um grau mais frio. Parece que não, mas a vela ali no motor ela é responsável por grande parte da troca térmica, seja por manter o calor dentro da câmara ou por dissipar bastante ele. O que acontece é o seguinte, se a gente usa uma vela muito fria, a câmara acaba ficando mais fria e acaba gerando mais depósitos de carbono, a própria vela fica carbonizada porque a chama não se propaga tão bem. E se você usa uma vela muito quente, você acaba tendo o calor muito preso na câmara e acaba tendo detonações. No GNV, como você disse, não acontece esse fenômeno de detonação, porque realmente precisaria de uma taxa de compressão 15, sei lá, para chegar no risco de detonar no GNV. O pessoal, antigamente, eu vejo mais, usava velas mais quentes. E aí a câmara de combustão ficava mais quente, a própria chama do GNV, que é mais lenta, acabava se propagando melhor por estar tudo mais quente, né? Só que aí esse tipo de motor, quando usa combustível líquido, pode ter problema com detonação, porque agora a vela está quente demais, né? Então, eu acho que o indicado é isso que você falou, é manter a originalidade, porque aí você pode usar o carro com etanol, com gasolina normal, e quando usar o GNV, não vai ter nenhum problema também, né? Isso, exatamente. Igual eu te falei, a pessoa que procura hoje o GNV é para você utilizar o carro normalmente, né? Existe uma estratégia também no programa, de você adicionar um combustível, pulverizar, né, um pouco de gasolina junto com o gás, você tem um resfriamento ali, ajuda para resfriamento das válvulas e você ganha um pouquinho mais de potência, entendeu? Ah, entendi. Mas, assim, que legal no essa caso estratégia. Você consegue dosar um pouco de gás, um pouco de combustível, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E coloca uma quantidade bem pouquinha, né? Isso dá uma diferença. A gente costuma adicionar essa estratégia em carga plena, ultrapassagem, entendeu? Então, a gente precisa, por exemplo, ele tem que estar acima de 3.800 RPM e acima de 9, 10 milissegundos. Então, se ele bater esses dois parâmetros, ele pulveriza lá, determina 2,5 milissegundos de combustível. Aí isso ajuda, né, na questão do resfriamento e na questão também de uma melhor potência. E o cliente também não vai sofrer com... ele não vai também questionar, mas está consumindo gasolina. Se ele questionar, eu falei, cara, você está andando de pé fundo o tempo inteiro. Entendeu? Sim, entendi. Bem legal essa estratégia. Mais uma pergunta. Você falou para mim que instalou num motor THP da PSA. E aí eu queria saber como que é a instalação de GNV em carros com injeção direta. Porque na injeção direta, você falou muito até agora do tempo de injeção em milissegundos, mas na injeção direta, como a pressão de combustível varia bastante, o tempo não é uma referência fiel assim da massa que está sendo injetada. Como é que funciona num motor com injeção direta? Então, esse THP foi até engraçado, foi um carro que eu comprei para mim, para instalar esse equipamento. Foi o primeiro carro que eu instalei. O que acontece? O carro injeção direta, a calibração ela vem pronta. Tá? Existe uma instalação, que eu vou explanar melhor daqui a pouco, mas a calibração veio pronta. Quando eles mandaram essa calibração, os THP gasolina e o THP flex, as centrais são diferentes, as injeções são diferentes. Então, não tinha, cara, a calibração para o carro flex. Eles mandaram a calibração achando que poderia se adaptar bem e o carro não funcionou. Tá? Não funcionou. Fizemos alguns testes e assim, era uma situação de comunicação entre a Itália e a gente, né? Mandava para a Itália, passava os problemas, aí eles modificavam a calibração, porque você não tem acesso
total programa, né? Eles limitam. A parte da calibração mesmo, a parte mais fina, eles já fazem e mandam pronta. Então, o máximo que você altera, a parte de comutação e o mapa de calibração do GNV. E o carro não funcionava, cara. Não funcionava. Falei, pô, e eles também não tinham o sentimento de dirigir o que estava acontecendo aqui. Aí chegou um ponto que eles enviaram o código para a gente, para efetuar a calibração dele, né? Foi aí que acabei dando recurso para poder fazer todo o ajuste ali. Mas a injeção direta, né, diferentemente do combustível injeção indireta, você tem um injetor que fica dentro da câmara de explosão e, como você disse, não é só o tempo de ação que você trabalha, você tem também a relação à pressão. Tudo isso é calibrado. O sistema dos injetores, da válvula injetora, ela não é totalmente estancada como quinta geração. Quinta geração se tira totalmente combustível líquido e você trabalha apenas com gás. Injeção direta não. Injeção direta trabalha junto, sempre, com os dois combustíveis, né? Combustível líquido a fim de refrigerar os injetores do combustível gasolina. Esse consumo de combustível líquido, ele vai variar de acordo com o modo que você dirige, né? Com a pressão varia, né? Vai variar a vazão também. Então, a gente dá uma média, por exemplo, você consome entre 2 a 3 litros de gasolina a cada 100 quilômetros. Porém, a sua autonomia do gás, ela sobe. Para ter uma ideia, também, né? Dos dois juntos, você vai ter uma autonomia gigantesca. Na estrada, para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer 22 quilômetros por metro cúbico em estrada, Dutra, e consumiu 1,4 litros a cada 100 quilômetros. Assim, nossa. Fantástico, cara. Fantástico. E aí, potência. Esse tipo de kit, ele vem com quais sensores? O que ele pega? Ele pega a rotação, MAP, pega a pressão de combustível, tempo de injeção? Isso, ele vai pegar a pressão de combustível, o sinal da sonda, só como para visualizar. Uma das conexões principais é no ABD. Você liga os chicotes na tomada de diagnose, onde você tem pressão de combustível, você tem sonda lambda, temperatura da água, temperatura do ar. Não tem que cortar fio nenhum do chicote original, ele pega tudo o ABD. Não, aí você corta lá os injetores. Você precisa cortar os injetores para fazer essa ponte. Entendi. Entendeu? Você pega lá a velocidade angular, entendeu? Então você pega todos esses parâmetros. Como eu disse, a calibração ela vem pronta. Igual que já montei outros carros, né, outros THPs Flex. A calibração que eu fiz, eu vou usar a mesma calibração. Eu vou pegar, vou usar a calibração, só vou modificar uns valorzinhos do mapa ali, uns detalhezinhos. Doug, e aí aonde que ficam os injetores de gás num motor THP, por exemplo? O injetor, olha só, você tem ali a entrada do gás fica na própria admissão. É feito uns furinhos de 6 milímetros e tem uns biquinhos pequenininhos que ficam direcionados a favor do fluxo de ar, sempre. Aí vem uma mangueirinha e ligado nos injetores. Então, mesmo o carro sendo injeção direta, o sistema de GNV continua sendo indireto. Ele necessita aí da abertura da válvula para fazer a injeção de combustível. Entendi. Admitido junto com ar. Então você faz uns furinhos ali naquele coletor que é um carro turbo que tem um coletor de admissão de plástico que já é ruim, né? Do meu carro já quebrou esse daí, já tive que comprar. Aí eu imagino, como é que fica aquilo ali com 4 furos, 4 coisas presas? Dá certo isso daí, Doug? Vocês colam lá os bicos? Como que é feito? Tem que vedar direitinho, tem um loctitezinho que a gente passa, um veda-rosca, né? Para não dar nenhum tipo de entrada de ar. É tirada, a gente faz outro furo também, próximo ali ao TBI, né? Para poder pegar o sinal do MAP. Aí você tem sensor de temperatura do gás em si, temperatura do líquido de arrefecimento. Entendeu? Então exige um sensor para poder pegar parâmetro também. É um trampo, hein? É muita coisa que tem que fazer realmente. Muito sensor novo, configurações novas, né? Mas eu acho muito interessante esse esquema de manter as duas alimentações, tanto gás quanto gasolina, funcionando em paralelo. Acho que assim deve ficar muito legal, porque você continua com a câmara arrefecida e tem uma autonomia gigantesca. Exatamente. Mas se você pegar isso num carro convencional, o cliente não vai gostar muito, não. Porque vai ter um consumo excessivo de combustível líquido. Entendi. Né? 1 litro a cada 100 quilômetros, os caras não, mas nós estamos falando de injeção direta. Injeção direta não tem escolha. Isso é tudo explanado antes da venda. Entendeu? Olha, você vai usar combustível líquido. Se você tiver um pé fundo, o consumo vai elevar. Sim. Se você tiver um pé razoável, o consumo ele vai ser baixo. Então, por isso dá uma média entre 2 e 3, podendo alternar. Se tiver um pé legal, ele vai, como eu te falei, o THP
1,4 litros a cada 100 quilômetros. Beleza. Ele poderia consumir mais de 3 litros caso você utilizasse o motor cheio o tempo inteiro. Fechou, Doug. Acho que as perguntas que eu tinha eram essas. Você tem mais alguma coisa que você quer dizer? Cara, eu quero dizer que o GNV é um combustível alternativo. A gente tem aí bastante GNV. Essas bacias de GNV do Brasil tem muita coisa, né? Hoje é visado muito para a indústria, né? Mas ainda tem reserva bastante aí. Às vezes o pessoal tem um receio, né? Pô, mas o GNV vai ter muito a se expandir ainda? Tem bastante. E a gente está falando de energia, né, cara? De combustível. Um combustível que polui menos. A gente fazer aquele balanço energético lá e precisa de menos oxigênio para obter uma mistura estequiométrica. Então, existem muitos fatores positivos. Hoje, as pessoas não se importam bastante com o meio ambiente. Eu fiz uma visita, eu estava em viagem, cara, eu estava em Barcelona, na Espanha, e lá eu vi um ônibus escrito assim, ó, ônibus utilizado GNV, e era uma mensagem assim, para preservar o meio ambiente. Acho que a gente poderia ver essa situação de utilizar o GNV com os combustíveis alternativos, pensando nesse ponto importante que é o meio ambiente. Eu até brinco, os clientes que nunca utilizaram o GNV e passam a utilizar, acaba viciando. Sempre, poxa, fora a economia, aqui no estado do Rio você tem economia do IPVA de 67%, e mais você reduz aí, no mínimo, 50% do consumo de combustível. Pessoas que rodam muito pouco, realmente não compensa você investir em torno de 3, 4 mil reais, uma injeção direta em torno de 7 a 8 mil reais. Pessoa que roda pouco, poxa, igual meu pai pega o carro, vai ao supermercado aos sábados e deixa o carro na garagem, não compensa esse investimento. Você tem um custo da vistoria também, mas para frotista, pessoas que utilizam o carro no dia a dia, tem um valor agregado em combustível mensal, vale muito a pena, vale muito a pena. Fechou, então. Muito bom o vídeo, Doug. Obrigado pela participação. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Esse foi Engenharia da Preparação falando sobre GNV. Essa eu não esperava, hein? Mas eu achei legal debater esse tema. GNV com engenharia. É isso aí. Obrigado pelo convite, cara. Um grande abraço. Foi um prazer. Valeu, Doug. Tamo junto. Até a próxima, cara. hein? Até mais.